Excelente dia a todos. Sejam bem-vindos à 8ª edição do Despertar para o Trabalho de 2021. Este programa é criado e desenvolvido pela Associação Comercial e Empresarial de Dourados. São palestras mensais voltadas à capacitação de trabalhadores do comércio em geral, sempre com temas motivacionais, onde empresários e gestores de equipe estão convidados a participar. Neste período atípico, as palestras estão sendo oferecidas em formato híbrido. Agradecemos às empresas que estão participando hoje de forma presencial em nosso auditório. Os colaboradores das empresas associadas à sede, com maior índice de frequência nas palestras realizadas ao longo do ano, concorrem ao prêmio Assiduidade. Já as empresas que mais incentivam os trabalhadores a participar do programa são contempladas com o prêmio de sede de incentivo. O regulamento está disponível em nosso portal, assededourados.com.br. Siga todas as regras e concorram a prêmios. Participem e boa sorte. Agradecemos às empresas associadas patrocinadoras do Despertar para o Trabalho de 2021. A Sotelha, Ser Grande, Inflex, Sucoprates, Sancred Securitizadora e Unigran. O tema de hoje, assédio moral no ambiente de trabalho, será conduzida por Eduardo Escobar, assessora empresarial PDR, advogada, especialista em compliance, especialista em direito e processo do trabalho e vice-presidente da Comissão do Compliance OAB Dourados. E por Ariete Godoy Raffel, assessora empresarial PDR, advogada, especialista LGPD, especialista em direitos e processo previdenciário e presidente da Comissão da Compliance OAB Dourados. O objetivo da palestra de hoje é conscientizar empresários e funcionários da existência do assédio moral dentro das relações laboratoriais e que este mal não afeta somente a vítima da situação, que é um comportamento que se perpetua de modo silencioso dentro das organizações e que atinge familiares, colegas de trabalho e toda a sociedade. Fiquem agora com a Eduarda Escobar e Ariete Godoy Raffel. Muito obrigada. Está saindo som. Bom dia a todos. Muito obrigada pela presença de todos aqui. Novamente, nós estamos aqui para conversar com vocês a respeito de mais um tema relevante e preocupante que afeta todas as empresas e afeta famílias e a sociedade. Vamos falar com vocês hoje a respeito de assédio moral. Assédio moral na relação de trabalho. O assédio moral ele teve seu início, sua primeira pesquisa, em 1976. Porém, somente em 1980, após essa primeira pesquisa, foi definido o conceito do assédio moral. E esse conceito é trazido até os dias atuais, que são tentativas repetidas e persistentes de um indivíduo com o objetivo de perseguir, intimidar e quebrar a resistência de um outro indivíduo. Vejam, em nenhum momento nesse conceito ele diz que é atitude de um chefe para um funcionário ou de um funcionário para outro funcionário. Ele diz que são atitudes de um indivíduo para outro indivíduo e de forma repetitiva. Então, não é um caso isolado. São atitudes que vão se repetir ao longo dos dias, ao longo da vida laboral, que trará para o indivíduo que está sofrendo a perseguição, o assédio, tristeza, depressão, algumas reações de saúde, que vai fazer com que esse indivíduo deixe de produzir, que vai fazer com que esse indivíduo também traga para ele
a questão da síndrome de burnout, que a gente falou no mês passado aqui com vocês. E para a gente começar, nós vamos falar o que não é assédio moral, para que vocês possam entender, no decorrer da palestra, o que é o assédio moral. Não é assédio moral o exercício do poder hierárquico. Ou seja, quando você entra numa empresa, você recebe as funções as quais você vai produzir, as quais você vai ter no seu dia a dia. Então, aquelas funções que você recebe de forma hierárquica, do seu superior, do seu gerente, do diretor, a forma com que ele transpassa isso para você não é assédio moral. A gente sabe que, às vezes, nem todos os dias nós estamos de bem, né? Às vezes a gente está um pouquinho irritado, às vezes a gente está um pouquinho triste, e aí a forma com que o seu superior vai passar para você uma função, ele vem com uma rispidez, e aí você se sente um pouquinho envergonhado, um pouquinho triste por conta daquela forma com que ele falou com você, mas você tem que observar. Aquela forma que ele falou, às vezes está num dia adverso do dia a dia dele. Isso aí não quer dizer que ele está te assediando, não é um assédio moral. Ele simplesmente está lhe passando a atividade, que é sua função, de uma forma que não foi tão simpática como no decorrer dos dias. Também não é assédio moral cobranças e críticas construtivas. Aquele famoso feedback. Passa na minha sala daqui a pouquinho. A gente já fica apreensivo, a gente já fica com medo, né? O que meu chefe vai me falar? Às vezes a gente vai já fechado, achando que vai receber uma crítica, vai até receber uma demissão. Mas não, aquela crítica construtiva que ele vem, ele te explica o porquê que você tem que mudar a tua atividade, o porquê que você tem que, às vezes, mudar a sua atitude, onde você deve melhorar, aquilo que você errou, ele está te passando de forma que vai melhorar a sua função. Então, isso aí não é caracterizado assédio moral. Comportamento isolado e eventual. Lembra que lá no conceito ele dizia que são atitudes repetidas. Então, aquele fato isolado que aconteceu, ele não é caracterizado assédio moral. Tá? Então, ele tem que ser todos os dias, de forma também que vai transparecer para as outras pessoas de que aquela pessoa ela está sendo constrangida. Tá? Então, não é um fato que aconteceu ali porque, às vezes, a gente está de mau humor, às vezes, uma chefe, uma mulher está com TPM, está um pouquinho nervosa e falou com um tom um pouquinho mais elevado. Esse fato eventual não se configura o assédio moral. Má condições de trabalho. Isso aqui é bastante importante a gente transparecer tanto para os funcionários quanto para o empregador. Às vezes, uma empresa que está se iniciando, ela não tem condições financeiras de estruturar, de trazer um ar-condicionado para a tua sala, de trazer uma poltrona melhor, uma cadeira melhor. Às vezes foi colocado para você trabalhar ali um computador antigo. Isso aí, a gente olha como má condições de trabalho, mas isso aí não é. Tá? Então, má condições de trabalho, a gente tem que visar o todo, tem que observar o porquê que tem aquelas condições. Se o teu chefe, se a tua empresa te fornecer um ventilador e não um ar-condicionado, não é assédio moral. Daí a gente precisa falar dos tipos de assédio. E os tipos de assédio, ele subdivide com os sujeitos envolvidos. Né? Então, quando se fala em assédio, nós temos aquela percepção de que é do chefe para o funcionário. E não é somente assim que ocorre. Existe, sim, o assédio do chefe para o funcionário, que é o assédio vertical descendente. É aquele que onde o teu superior ele vai assediar aqueles funcionários, aqueles colaboradores de forma repetida. Mas a forma mais preocupante é do assédio moral horizontal, onde ocorre na mesma linha de hierarquia, entre dois colaboradores, entre dois funcionários, e que muitas vezes o dono da empresa, o diretor, o gerente, o chefe, ele não sabe que ocorre. Então, é a forma mais preocupante para que a gente enxerga, porque está no dia a dia ali as pessoas trabalharem juntas. São poucas as empresas que a gente tem ligação direta com o nosso chefe, com o diretor, com o superior.
E aí ele não sabe, o que ele sabe da empresa é através de relatórios, é através de uma reunião mensal, trimestral, mas aquele dia a dia ali, que a gente convive com o nosso colega de trabalho, ali que é o preocupante, ali que a gente precisa observar. Lembramos também, na palestra anterior, que nós falamos da síndrome de burnout, que a gente precisa observar aquelas características que vão mudando, a pessoa vai ficando mais irritada. No assédio moral também precisamos nos preocupar e precisamos ter essa visão. Aquele colega está mais tímido, aquele colega está mais retraído. Aquele colega, quando chega o menino ali do outro setor, ele se esconde, ele sai da sala. Alguma coisa está acontecendo. E por que não chamá-lo para conversar, né? A gente debateu bastante, falou da importância do diálogo, e aqui é mais importante ainda, porque o trabalho é nossa segunda família. Nós passamos o maior tempo do nosso dia no trabalho. Então, é impossível você não observar o que está acontecendo com o seu colega. E, mais uma vez, é preciso dialogar, conversar, para saber se há a existência do assédio moral na empresa. Outro tipo de assédio é através das motivações existentes. O assédio moral ele pode ser emocional. Dessa forma, o assediador ele vai atingir a pessoa no íntimo dele. Ele vai fazer com que aquela pessoa ela se desestruture de forma emocional. Desculpa, gente. O que acontece? Ele vai atingir a personalidade, ele vai atingir o ponto fraco daquele funcionário. Às vezes aquele funcionário ele tem uma religião, ele tem um filho que ele ama demais. E aí esse assediador ele vai fazer com que as críticas deles, a agressão dele vai atingir justamente a religião ou justamente o filho dele. Ah, aquele teu filho cabeçudo. Gente, isso aí é assédio. Você colocar um apelido, tanto no funcionário ou alguém da família dele, é um assédio moral que vem do emocional. Imagina como que vai ficar essa pessoa trabalhando, sabendo que vai chegar no serviço e aquele colega lá vai vir com essas brincadeiras, chamando o filho de cabeçudo. Outra forma de assédio moral por motivação é o estratégico. E eu já vou falar do estratégico com o institucional, porque eles se completam. O estratégico, ele vai na função do trabalho daquele colaborador. Então, ele vai atingir a forma da atividade daquele colaborador. Se aquele colaborador é um digitador, por exemplo, o assediador vai ficar em cima dele. Nossa, mas você digita muito devagar. Nossa, eu faria isso aí em 10 minutos. Nossa, mas os seus dedos são tortos na hora que você faz a digitação. Então, o estratégico, ele vai traçar de forma que vai atingir a função do colaborador. E o institucional, que eu disse para vocês que eles se completam, ele vai atingir a empresa toda. É uma empresa que já tem enraizada o assédio moral nela. Já é uma empresa que, quando você comenta na sociedade, a pessoa vai falar assim, nossa, eu não trabalharia naquela empresa, não. Ali eu já vi tanta gente sair, reclamar que lá sofre assédio. É uma empresa onde eles já trabalham o assédio moral para que os funcionários eles já se sintam isolados, já se sintam entristecidos e que vai chegar num ponto que ele vai pedir a demissão. Então, eles usam essa forma de enraizar dentro da empresa, muitas vezes para não pagar taxas laboral. Na hora de fazer uma demissão, não pagar todas aquelas rescisões. Tá? Então, é algo que já existe na empresa em si. Todo mundo que já está lá, já tem dentro dele um pouco de assédio, já é um pouco de assediador. E aquele que entra e resiste, se torna também um assediador. Aqui eu trouxe para vocês algumas frases que no dia a dia acontecem, frases de assediadores mesmo. Olhem como é impactante isso. Você é a prova viva de que papel aceita tudo, pois pelo seu currículo era para você ser bem melhor. Parece assim que, nossa, isso aí não acontece, mas acontece muito. Acontece às vezes, inclusive, ali na seleção. Quando você deixa o teu currículo, a pessoa olha ali e já faz um assédio desse estilo antes de você entrar na empresa. Outra frase. Eita,
Tá nervosinha por quê? Vê se arruma um namorado para resolver isso. Isso aí é normal a gente ouvir, né, gente? Nós mulheres sabemos que é até motivo de piada. Nossa, aquela ali, ela tá tão irritadinha. Não namorou essa noite. Tá solteira, tá precisando de um namorado. Isso é triste. Isso é muito ruim para nós que ouvimos isso, mesmo que não seja a gente a vítima. Mas você saber que existe dentro de uma empresa esse tipo de frase, esse tipo de atitude. É bom fazerem o que foi mandado. A fila de desempregados aí fora é grande e estão torcendo para abrir uma vaga. Essa frase define a motivação institucional, que eu acabei de falar, que já existe, já está enraizado na empresa. Então, você está naquela empresa que já tem aquela fama de ter o assédio moral, e aí você entra e escuta isso, é bom que vocês façam o serviço correto. Tem muita gente ali fora querendo a tua vaga. É assédio moral. Outras formas de assédio é na atuação. O trabalho como pretexto de ataque. Isso aqui também ele é uma forma estratégica, porque o assediador ele vai ficar em cima do que você faz e ele vai apontar somente aquela vítima. Nossa, pega direito essa caneta, escreve direito esse relatório, aí eu vou ter que rever esse relatório para passar para o diretor. Então, é em cima da tua função, por isso que ela completa na parte estratégica. A intimidade do assediador também envolve o emocional, porque aqui ele vai naquela parte íntima do assediado, né? Ele vai pegar características pessoal daquele assediado. Às vezes até a aparência dele. Às vezes a pessoa tem uma deficiência e a pessoa utiliza aquilo lá. Às vezes uma característica de uma pinta numa perna, igual a da Angélica, vamos colocar aqui. Às vezes coloca aquilo lá como, isso aí são os excluídos. Quem tem pinta tem que ficar para lá. Gente, são exemplos que parece que não são nada, mas que atinge profundamente o íntimo daquela vítima. A gratuidade da atitude do assediador. Isso aqui é muito comum na motivação institucional. Por quê? O que acontece? Num dia, o funcionário é excelente funcionário. Nossa, é muito bom, é trabalhador, é pontual. E do nada, de forma gratuita, ele se torna um funcionário ruim, um funcionário desleixado, na visão do assediador. E aí o assediador vem em cima daquela forma institucional, apresentando algumas críticas, apresentando uma cobrança exagerada em cima da atividade desse funcionário. E o mais grave, até mesmo por isso que a gente deixou de forma destacada ali, é o isolamento. É muito ruim a pessoa ir trabalhar e chegar no serviço e aí a pessoa fala assim, hoje você vai trabalhar ali naquela salinha, sem contato com os demais. Aí a pessoa fica ali aguardando o recebimento de uma função. Passam-se as horas e nada. Deixa ali a pessoa, como se ela fosse um objeto de decoração. Passa o dia todo e a pessoa está ali, sem poder fazer nenhuma atividade, simplesmente isolada. Então, lembrando lá também da nossa palestra, isso aí vai entristecendo a pessoa vai criando nela uma depressão, vai criando nela um pânico, ela vai ter dor de cabeça, ela vai ter dor no estômago, ela vai ter dor de dente, e não é nada disso. O que ela está sentindo está vindo por conta dessa depressão, por conta desse isolamento. Então, ao nosso ver, o isolamento é uma forma mais crítica, mais difícil do assédio moral. E aí, quais seriam as consequências advindas do assédio? Para o trabalhador, atinge a dignidade do trabalhador. Nós temos na Constituição Federal que ela fala que o trabalhador ele tem o direito de viver dignamente no seu ambiente, no ambiente em que ele vive. E eu acabei de falar para vocês que a gente vive a maior parte do tempo no nosso trabalho. Então, se você for ao teu trabalho, que você vai passar ali 8 horas, 11 horas, e não ter uma vida digna, o que vai desencadear nisso aí? Tristeza, depressão. Então, é direito nosso de ter um trabalho digno, um ambiente digno para se trabalhar. Também as reações na saúde. Isso que eu acabei de dizer, ele vai sentir vários sintomas e não vai ser identificado.
não vai ter uma causa lógica. A causa desses sintomas está ali, no assédio que ele vem sofrendo. A perda da autoestima. Gente, não tem nem muito o que se dizer nisso, né? Você sofrendo ali, sendo assediado, estar isolado, receber críticas constantes, você ser constrangido na frente de toda a empresa. Aonde que vai a tua estima? Vai sumir. Não vai baixar, vai sumir. Pode desencadear a síndrome de burnout, a síndrome do pânico, a depressão. A depressão ela pode trazer o desemprego forçado, que muitas vezes é isso que a empresa quer, ou é isso que aquele superior quer, que a pessoa vai lá e peça demissão. E o estado mais grave ainda, chegar ao ponto do suicídio. É grave mesmo. Então, assim, a gente às vezes não percebe que tem na empresa que 2 colaboradores estão se assediando e chegar ao ponto de um perder a vida por conta disso. Aqui tem um relato bem impactante de uma moça que ela sofreu o assédio. Quando eu era humilhada, eu queria a morte, para ver se parava de ser humilhada. Já desejei bastante isso. Desejei morrer, porque a sensação que dá na gente quando está sendo humilhada é muito ruim. Nem sei comparar, só sei falar que é péssimo. Não tem nada igual à humilhação. Se a gente for fraca da mente, a gente faz bobagem. A gente se mata para acabar com tudo. Vejo como isso aí dói, né? Vai lá no fundo. Imagina a pessoa falando, que a gente lendo arrepia. Imagina a pessoa falando isso. Também como consequências agora para o empregador. O empregador ele vai ter um ambiente laboral degradante. Por si só, porque você sabe que ali existe um assédio, a pessoa não vai querer trabalhar, ela vai ficar trocando de setores ali. Quando chega o assediador, ela vai correr para um banheiro, vai correr para tomar um cafezinho, vai ficar aquele ambiente, aquele clima ruim. A sociedade, quando souber, vai ficar apontando, aquela empresa lá não é boa não, aquela empresa lá, todo mundo sofre assédio. Tem as consequências econômicas, né, porque se a vítima precisar de um auxílio doença, precisar se afastar, a empresa tem esse prejuízo. Ela também tem o prejuízo de perder um funcionário, de ter que passar um tempo até colocar uma outra pessoa. A imagem fica comprometida. A imagem e reputação de empresa é muito importante. Então, uma empresa que tem histórico de assédio, a reputação dela cai. E fora as ações trabalhistas com danos. Então, o prejuízo financeiro para a empresa é bastante preocupante, fora que ações trabalhistas de assédio hoje, o número é bastante grande. Também as consequências, elas atingem a sociedade e o Estado. A sociedade, ela perde uma força laborativa, né? Então, assim, é menos uma pessoa trabalhando, é menos impostos que o Estado recebe, consequentemente a perda de impostos e outras contribuições. O custo com a inatividade de assistência médica e medicamentos, como é o caso ali do afastamento, o Estado que tem que garantir o recebimento dessa pessoa, dessa assistência, através do SUS com medicação. Então, o Estado ele tem uma perda financeira. E também com custos de processos administrativos e judiciais. Então, não é só a empresa que arca com esse custo. O Estado também arca. E é isso, gente. Eu vou passar a palavra agora para a Eduarda e damos continuidade à palestra. Bom, pessoal, até aqui a gente já conseguiu perceber o que não é assédio moral. Nós conseguimos perceber o que é assédio moral, também como se caracteriza o assédio moral no ambiente do trabalho, e quais as consequências. Agora vocês devem estar se perguntando, eu estou sendo vítima de assédio moral? Será que eu estou sendo vítima e eu não estou percebendo e está acontecendo no meu ambiente de trabalho e eu não estou tomando nenhuma providência? Se eu estou sendo vítima de assédio moral, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Qual é o primeiro passo? Quem pode me ajudar? Para quem eu vou solicitar uma ajuda? Ou então, como eu vou comprovar
que eu estou sofrendo assédio moral, porque muitas vezes eu estou sozinha com o meu colega de trabalho. Muitas vezes o meu chefe, o meu patrão me chama no particular e fala algo desagradáveis para mim. Então, essas são as perguntas que vocês podem estar fazendo nesse momento. Se você está sendo vítima de assédio moral, eu vou dizer para você o que você deve fazer. Primeiramente, se você tem condições psicológicas, chame o seu agressor, mas nunca sozinho. Explique para ele, fulano, fulana, esse tipo de comportamento eu não gosto. Eu não gosto que você fale comigo nesse tom. Eu não gosto que você se refira a mim com essas palavras. Deixe claro para o agressor como você se sente. Não estou gostando, eu sou muito educada com você, eu trato bem você, esse tipo de comportamento está me afetando, está afetando o meu trabalho, então eu te peço, por favor, pare. Segundo, procure solidariedade, ajuda e estratégia coletiva para enfrentar o problema. Nós no trabalho sempre temos uma ou duas, três pessoas, um grupo de amigos que nos recebem melhor. Aquele grupo que, você, como a Harriet disse, a gente passa a maior parte do tempo do nosso dia no trabalho. Então, sempre tem algumas pessoas que temos mais empatias uma com as outras. Chama esse grupo, gente, sabe o fulano, a fulana? Então, toda vez que eu vou no setor dele, no setor dela, toda vez que eu vou entregar o relatório, o meu trabalho, ele me trata tão mal, ele fala tão mal, ou ele inventou um apelidinho. Será que a gente pode, o que vocês acham? Será que a gente chama o gerente e explica para ele? Conversa, gente. A gente precisa aprender a conversar com as outras pessoas. O pior problema no assédio moral é quando a gente sofre assédio moral e a gente se cala. Eu não posso me calar porque eu não tenho estrutura para aguentar isso. Evite conversar a sós com o agressor, foi o que eu disse, não existe essa possibilidade, porque se o agressor ele vem cometendo assédio moral com você, provavelmente quando você for falar para ele como você se sente, no começo pode até impactar ele, mas depois ele vai continuar te assediando. Então, tente conversar com ele sempre na presença de uma ou duas pessoas, com as pessoas que vocês têm mais intimidade dentro do ambiente de trabalho. E por último, denuncia. É importantíssimo denunciar, porque faz com que você pare de sofrer assédio moral e as outras pessoas que trabalham no mesmo lugar que você, que sofrem assédio moral por esse mesmo assediador, por essa mesma assediadora, também pare de sofrer o assédio moral. Como eu vou comprovar? Tá bom, tentei, meu gerente não me deu ouvidos, tentei conversar com outras pessoas, todo mundo falou para mim, fica quieta, você vai perder seu emprego, não se envolve nisso, não se mete nisso. É assim mesmo, o trabalho é assim mesmo, ninguém gosta de trabalhar, mas não é assim. Eu tenho que saber a diferença. Não vai entrar, se você entrar judicialmente contra esse assediador, contra esse outro funcionário, outro patrão, você nunca mais vai arrumar emprego na sua vida. Isso é errado. Essa cultura precisa acabar. Você tem os seus direitos e você precisa atrás dos seus direitos. O que não pode é você adoecer psicologicamente, fisicamente, por culpa de um assediador. Então agora eu vou ensinar vocês como vocês vão comprovar que vocês estão sofrendo um assédio moral dentro da empresa. A primeira coisa, anote detalhadamente todas as humilhações sofridas. Acabei de sofrer uma humilhação. O meu colega de trabalho acabou de vir aqui, jogou na minha mesa o relatório que eu fiz. E agora? Anota. Hoje, quarta-feira, 7 horas da manhã, o fulano veio até a minha mesa, ele me trouxe esses relatórios, ele disse, abre aspas, não está competente, você não é competente, você não fez um bom trabalho. Refaça 3 vezes para mim. Ou veio aqui, me chamou pelo nome tal, estavam presentes nesse horário a fulana, a beltrana
e o João. Percebes? Quando você entrar com uma ação, ou você mostrar isso para um gerente, não tem como a pessoa olhar isso e falar, meu Deus, a Eduarda está criando uma história. Não existe. Você vai detalhar. Então, se você sofreu assédio, detalhe, especifique o horário, a data, o setor que sofreu assédio, quem eram os colegas que estavam com você e quem foi o agressor. Vocês podem até escrever, fulano de tal ficou constrangido, a outro fulano falou para ele não falar dessa forma comigo, eu não tive reação. Segundo, grave, se possível, as conversas que ocorrerem as agressões. Nós tivemos um caso de uma empresa em que a pessoa estava sofrendo assédio moral por conta de partido político, né? Nós sabemos que o Brasil ultimamente passa por sérias tensões políticas, então ou você é de um lado ou você é do outro lado. Se você é de um lado e a maioria da empresa é do outro, nossa, a sua rotina é exaustiva dentro da empresa. E essa pessoa, especificadamente, o agressor, ele chamava ela no particular, na sala dele, e falava muita coisa para ela. E os outros colaboradores não tinham nem noção de que isso estava acontecendo. Então, ela gravou e, consequentemente, essa gravação foi usada contra ela, contra o agressor, porque era o único meio que ela tinha como provar. Porque ele não fazia no meio de outras pessoas, ele fazia de forma isolada, só o agressor e o assediador. Então, se você vai numa reunião com o assediador, grave, se possível, grave. Busca auxílios com os colegas que testemunharem as ocorrências e faça contato com outras vítimas assediadas pelo mesmo agressor, pelo mesmo assediador. É incrível isso porque nós sabemos que no ambiente de trabalho, muitas vezes, ninguém quer se envolver no problema do outro. Fulana, estou sofrendo esse assédio, eu vou acionar a Justiça do Trabalho. Será que você pode, por favor, testemunhar para mim? Eu não vou. Deus me livre. Colocar o meu nome, minha cara tapa. E se eu perder meu emprego, você vai pagar minhas contas? A gente escuta isso. Por isso a importância de anotar. O que você anotar lá em cima, que a fulana, o João, a Maria, eles estavam presentes, e se o João e a Maria forem intimados, forem obrigados a comparecer em juízo para falar que é verdade ou não, eles não podem mentir em juízo, senão eles vão sofrer as consequências. Então, por isso que vocês precisam especificar. Talvez a pessoa não vai por livre e espontânea vontade. Eu não vou testemunhar. E se eu perder meu emprego? Mas se você escrever que ela estava e o juiz entender que é preciso chamar essa pessoa para resolver esse problema, ou pelo menos falar se é verdade ou não, a hora que chega na frente do juiz, não tem quem mente. Porque as consequências são tantas que a pessoa dá um susto, ela fica com medo. Aí nós temos as consequências jurídicas, nós temos constitucionais, o artigo 5º, inciso 5º da Constituição, ele é bem claro, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Então, aquela pessoa que está sofrendo assédio, ela tem direito a indenizações por dano moral, material e à imagem. Nas causas cíveis, aquele que, por ato ilícito, causar dano ao trem, fica obrigado a repará-lo. Ação, omissão, negligência, imprudência ou violar o direito. Então, qualquer uma dessas opções, se o assediador deixou aquele assediado de forma isolada, omitiu, negligenciou algo dentro do trabalho, também vai ter direito aos seus devidos reparos. Penais, então qualquer calúnia, difamação ou injúria imputados a essa vítima serão também causas judiciais. Trabalhista, poderá ser considerado falta grave cometida pelo empregador. Então, o assédio moral, ele pode ser caracterizado falta grave do empregador. Então, você pode entrar
judicialmente na Justiça do Trabalho, falando o quê? Juiz, eu não dou conta mais de trabalhar e eu demito o meu empregador. Eu estou usando bem coloquial para vocês conseguirem entender da forma mais clara. Então, a rescisão indireta é isso, é o funcionário, o colaborador que demite o patrão, quando esse patrão não atende às exigências que se espera de um patrão, de um empregador. E aí, por isso fala, rescisão indireta, justa causa para aquele colaborador que faz assédio moral com outros colaboradores. Então, se for constatado, abrir uma investigação interna dentro da empresa, conseguiu verificar que aquele funcionário está cometendo assédio moral contra outros funcionários, aquele funcionário ele pode ser demitido com justa causa. E também as indenizações. Se você consegue comprovar na Justiça do Trabalho que você está sofrendo assédio moral, você tem direito sim a indenizações. E quais são as medidas de prevenção? Como a empresa pode se prevenir contra o assédio moral? Primeiramente, a aplicação de um regulamento nas empresas. É necessário as empresas terem um regulamento interno ou uma política interna onde ela deixa claras as condutas que ela não aceita dentro da minha empresa. Eu não aceito dentro da minha empresa o assédio moral. Eu não aceito dentro da minha empresa condutas discriminatórias. Eu não aceito dentro da minha empresa gritaria, confusão. Precisa ser escrito, precisa ser regulamentado, precisa ser treinado os colaboradores. Não adianta fazer uma política interna, um regulamento interno e não ensinar os meus colaboradores. Eles precisam saber que dentro da minha empresa isso é extremamente proibido. Aspecto individual da vítima. A gente precisa olhar mais com solidariedade ao próximo. Se aquela vítima sofreu um assédio moral, será que ela vai ser amparada dentro da empresa? Será que ali ela vai ser acolhida? Será que ela tem apoio dentro da empresa? E isso só vou conseguir se dentro da minha empresa eu tenho a educação, a fiscalização. Não é fácil mudar a cultura organizacional de uma empresa, mas não é impossível. Se eu acredito na empresa que eu tenho, na empresa que eu trabalho, eu acredito na transformação e na mudança. E como é que eu vou mudar e transformar? Educando, ensinando, treinando. Por isso, o papel das CIPAs, o papel do sindicato, o papel da mídia e do Estado é importante. Eu preciso deixar claro, fazer campanhas dentro da empresa. Uma semana contra assédio moral. Não adianta eu treinar 1 ano, passa 2 anos, eu treino de novo. Não. Assuntos como assédio moral, síndrome de burnout, assédio sexual, isso tem que ser tratado anualmente dentro da empresa, se possível, de 6 em 6 meses. E o canal de denúncias. Eu preciso ter um canal de denúncias eficiente. Ah, Eduarda, mas como é que eu vou fazer um canal de denúncia? Minha empresa é tão pequena. Ninguém vai querer denunciar. Vai. Acreditem, vai. Existem canais de denúncia terceirizados, onde a empresa contrata outras empresas terceirizadas apenas para receber denúncias. Pode ser um número de telefone, um e-mail. Você vai contratar uma empresa terceirizada que vai receber essas denúncias. Vejam, são medidas simples, mas eficazes, que precisam ser adotadas dentro da empresa. Por que denunciar o assédio moral? Mitigar o aumento ou permanência de atitudes assediantes, é aquilo que eu disse. Se eu acredito que na minha empresa as coisas podem mudar, eu preciso incentivar a cultura da denúncia, a cultura de treinamento, a cultura de educação. Isso vai fazer com que cada vez menos na minha empresa, na empresa do meu colega, na empresa do meu outro colega ou entre os meus próprios funcionários, a gente consiga mitigar. Nunca vamos acabar com assédio moral, nunca. É um risco dentro da empresa que nunca vai acabar, mas eu consigo diminuir dentro da empresa. Combater o comportamento do agressor é aquele caso assim, no hotel, no banheiro do hotel, quando vocês usam a toalha, não existe, tem uma placa bem grande lá, escrito assim, olha, pelo meio ambiente, as pessoas
costumam usar, reutilizar a toalha mais de uma vez. Pesquisas apontam que 90% das pessoas que reutilizam a toalha economiza água. Nananã. Aí você pega a toalha, você pensa assim, vixe, eu vou reutilizar, né? Porque está todo mundo reutilizando, é uma política aqui do hotel, é tão bom. E é esse raciocínio lógico que a gente tem que pensar se dentro da minha empresa eu instaurar condutas éticas que vai evitar tipos de assédio. A pessoa vai ficar envergonhada de assediar. Não, eu não vou falar isso para o fulano. Aqui, meu Deus, imagina se eu chamar o fulano pelo apelido, que feio para as outras pessoas. O assediador vai ficar envergonhado, porque a cultura da empresa é tão positiva, é tão ética, que fazer se torna vergonhoso. Contribuir para uma relação mais colaborativa e saudável, prevenir que outras pessoas sofram assédio, favorecer o diálogo, a participação, a transparência, a ética, a valorização do trabalhador e o respeito. É isso que eu disse para vocês. Eu vou ter uma conduta ética dentro da minha empresa, eu vou evitar que o assédio aconteça. Evitando que o assédio aconteça, eu tenho dentro da minha empresa uma cultura ética, conduta certa, correta, a transparência. A imagem e a reputação da minha empresa vai ser excelente. Eu vou fazer com que os meus colaboradores vistam a camisa da minha empresa, porque lá eles têm orgulho de trabalhar. A gente costuma falar no compliance que a alta gestão, ela dá exemplo para os colaboradores. Mas os colaboradores, eles dão exemplos também para a alta gestão. Se eu consigo ver que eu tenho uma equipe engajada, pessoas corretas, educadas, que se tratam bem, a produtividade e a lucratividade dentro da empresa, eles aumentam significativamente. Assédio moral, eu não aceito. Eu não calo, eu me organizo e combato. Esse é o fim da nossa palestra de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós somos a PDR Assessoria Empresarial. Aqui tem alguns dos serviços que nós oferecemos, compliance, código de conduta, treinamentos contra assédio moral, a síndrome de burnout, adequação da LGPD, tudo isso a PDR ela oferece para todos vocês, tá bom? Muito obrigada mais uma vez por nós estarmos aqui e ficamos à disposição de todos. Obrigada. Em nome da diretoria da Associação Comercial e Empresarial de Dourados, agradecemos a participação das palestrantes de hoje e também agradecemos a presença do nosso presidente da Associação Comercial, o senhor Nilson Aparecido dos Santos. E a todos vocês que nos acompanham de forma presencial e pelas redes sociais. O nosso último encontro do ano acontece dia 10 de novembro. Na ocasião, faremos a divulgação dos ganhadores do prêmio Assiduidade. Todos vocês estão convidados a participar no dia 10 de novembro. Tenham todos um excelente dia e o café da manhã está servido.